Olá, sou a Emily da The Broken Science Initiative. Hoje vou falar sobre estudos médicos, destacando forças, fraquezas e interpretações errôneas. Vamos discutir tipos de estudos e como os usamos inadequadamente. Portanto, entender os diferentes tipos de estudos é crucial para interpretar e aplicar qualquer pesquisa que você esteja fazendo em medicina, bem como em todos os tipos de outros campos. Então, psicologia, ciências sociais, negócios, todos usam estudos observacionais. Estudos científicos podem ser categorizados em vários tipos com base em seu propósito, design e natureza dos dados coletados. Neste vídeo, vou falar exclusivamente sobre estudos observacionais. Quando você lê ou ouve relatos de notícias de um efeito observado ou de um estudo observacional encontrado, é disso que estão falando. A coisa importante a lembrar, se você tirar algo deste vídeo, é que estudos observacionais são correlacionais. Eles não têm permissão para dizer nada e não falam nada sobre a causa. Eles não podem, por design, dizer nada sobre a causa. Portanto, apesar das manchetes que você vê, não existem causas em estudos observacionais. Estudo observacional revela que fumar cigarro causa câncer de pulmão, fato desconhecido pela maioria das pessoas. Isso era apenas uma associação, mas acreditava-se que era causal porque a ligação entre fumar e câncer de pulmão era diferente. Enorme. Foi como 10 a 20 vezes o risco aumentado. E não conseguimos imaginar ou explicar como uma associação tão poderosa veio de qualquer outra combinação de variáveis confundidoras ou vieses. Então, meio que aceitamos isso como verdade, apesar de ser uma observação e, portanto, não ser evidência de qualquer causa. Então, uma boa dica quando você está lendo as notícias e vê manchetes como o consumo de café foi associado a blá, ou viver perto de linhas de energia foi relacionado a blá, esses são estudos observacionais. Você deve estar ciente de que eles estão associados e os links são pistas que não indicam a causa. Se afirmam isso, estão errados. Estudos observacionais são estudos nos quais pesquisadores observam e medem variáveis. A principal força dos estudos observacionais é que eles são úteis na identificação de associações e na geração de hipóteses, especialmente quando estudos experimentais não são éticos ou viáveis porque são muito caros. Não podemos estabelecer nada causal e há potencial para variáveis de confusão e vieses, você precisa ler cuidadosamente. Uma variável confundidora é uma influência externa que pode afetar uma variável dependente ou independente. O que isso significa? Bem, é basicamente qualquer influência externa que tenha alguma exposição que cause um impacto na saúde de alguém. E muitos desses são realmente desconhecidos para os pesquisadores. Então é realmente impossível medir sua influência no risco. Um exemplo disso é se você estuda a saúde cardíaca e o consumo de chá, descobrimos que pessoas que bebem muito chá verde têm risco reduzido de eventos cardíacos. Mas esses bebedores de chá também podem estar fazendo CrossFit. Eles também podem comer uma dieta naturalmente ocorrente. Eles podem meditar, então eles geralmente são mais saudáveis do que os não bebedores de chá. Portanto, essas são as variáveis confundidoras que tornam qualquer afirmação de causa impossível em um estudo observacional. Um tipo de estudo observacional é conhecido como estudos de caso. Esses são, essencialmente, investigações detalhadas de um único indivíduo, um único grupo ou um único evento. Eles podem fornecer insights valiosos e, novamente, ajudar a gerar uma hipótese de que não podem estabelecer nada causal porque envolvem apenas um único caso. Seria impossível fazer outra reivindicação maior ou descartar outra causa potencial. E eles são realmente limitados porque é apenas uma amostra. Então, um exemplo disso seria um estudo de caso que poderia investigar um paciente que desenvolveu um efeito colateral raro após tomar algum medicamento novo. O estudo pode gerar uma hipótese sobre esse potencial efeito colateral do medicamento, mas não pode provar a causalidade. Devido a vários fatores, é difícil afirmar a causa em estudos como esse, tornando-se complicado para as pessoas. Então, o próximo estudo observacional sobre o qual vou falar é conhecido como estudo transversal.
Isso apenas fornece uma visão geral de uma população em um momento específico. Eles podem identificar associações entre variáveis, mas novamente, aqui você vai. Eles não podem mencionar a causa ou relação temporal, pois não rastreiam mudanças ao longo do tempo ou levam em conta outras variáveis de confusão potenciais. Então, um exemplo de um estudo transversal pode ser considerar o consumo de refrigerante dietético. E eles podem descobrir que há um risco maior associado à obesidade para as pessoas que bebem mais refrigerante diet. Mas, novamente, isso é limitado porque talvez as pessoas obesas que estudam consumam mais refrigerante diet para perder peso. Isso é frequentemente chamado de causalidade reversa. Não é que o refrigerante diet engorde as pessoas, mas pessoas com dificuldade em controlar o peso são mais propensas a beber refrigerante. Ao medirem essas duas coisas, descobrem uma relação, mas pode não ser a que estão relatando. Outro tipo de estudo observacional é o estudo de coorte ou estudos prospectivos, que acompanham um grupo ao longo do tempo. Agora, esses podem estabelecer uma relação temporal porque rastreiam pessoas ao longo do tempo, e muitas vezes tentam olhar para a causalidade, mas têm limitações sérias. Esses tipos de estudos observacionais podem introduzir o que é conhecido como erro de medição. Exemplo: muitos estudos nutricionais são perspectivas. Podem enviar questionários de frequência alimentar ou outros, pedindo às pessoas para lembrar o que comeram. No entanto, as pessoas podem ter dificuldade em medir corretamente a quantidade de alimentos que consomem. Algumas pesquisas são mal projetadas, como uma que pediu aos participantes para medir a quantidade de costelas consumidas em um mês. Agora, como fazer isso? Como medir uma xícara de costelas? Os ossos estão dentro ou fora? Além disso, as pessoas não se lembram com precisão do que comeram ou da quantidade que ingeriram. Esses questionários de recall são problemáticos. Estudos de perspectiva e coorte têm perda de segmento como um problema potencialmente grande. Em um estudo de coorte, acompanha-se pessoas por vários anos para analisar os efeitos de diferentes fatores em sua saúde ao longo do tempo. No entanto, com o tempo, alguns participantes podem se mudar, alterar informações de contato ou decidir abandonar o estudo, tornando difícil ou talvez impossível para os pesquisadores coletarem dados precisos sobre todo o conjunto de amostras. A perda de acompanhamento pode introduzir viés nos resultados do estudo, pois os que abandonam podem ser diferentes dos que permanecem, afetando a validade dos resultados. E também pode reduzir o poder estatístico do estudo, pois está reduzindo o número de sujeitos em uma certa quantidade. Assim como outros estudos observacionais, estudos de coorte também podem ajustar algumas variáveis de confusão conhecidas, mas não levam em conta as variáveis de confusão desconhecidas, que podem ser significativas. Ok, vamos passar para os estudos caso-controle, que são um tipo de estudo observacional que compara indivíduos com uma condição muito específica com indivíduos que não possuem essa condição. Eles podem identificar a associação entre a exposição e o resultado, mas, novamente, não podem estabelecer nada sobre a causalidade ou uma relação temporal porque são retrospectivos. Há grande potencial para viés de memória e viés de seleção. Um estudo caso-controle constatou que pessoas com câncer de pulmão têm mais probabilidade de ter histórico de tabagismo em comparação com outras pessoas sem câncer de pulmão. Mas vamos pensar sobre isso. Isso não prova a causalidade, em parte porque há um viés de recall, já que alguém que tem câncer de pulmão pode ser mais propenso a lembrar e relatar seu histórico de tabagismo, em comparação com alguém que não quer se lembrar de que fumou ou nem mesmo pensa que fumou tanto, não tem precisão em sua lembrança. Há outras variáveis confundidoras em relação à exposição à poluição do ar, predisposições genéticas, que contribuirão para o risco de câncer de pulmão. Estes são os estudos observacionais mais comuns. É importante considerar todas as limitações com cada estudo científico mencionado,
cada subcategoria. Ao ler manchetes ou estudos em jornais médicos, reflita sobre isso. Compreender a associação e formular hipóteses é importante, mas as limitações restringem sua relevância. As variáveis confundidoras, o viés e a incapacidade de estabelecer uma relação temporal com confiabilidade ao longo do tempo são fatores a considerar. Portanto, ao ler uma história nas notícias sobre um estudo observacional ou ao receber informações de seu médico sobre uma resposta observada em algo que eles viram ou sabem, é importante lembrar que isso não é definitivo de forma alguma. É sugestivo e é uma ideia interessante e provavelmente deve ser seguida. Mas a menos que tenha sido testado em um experimento, em um teste rigoroso, independentemente e replicado, o que talvez seja muito pedir, mas não vale tanto quanto as pessoas querem fazer parecer. No negócio de notícias, as pessoas veem estudos observacionais e fazem afirmações grandes e manchetes emocionantes que sabem que as pessoas vão ler. Então eles o divulgam para o público, levando-o ainda mais longe do que os cientistas poderiam, usando a linguagem para fazer parecer que é causal quando não é. Lembre-se, você deve ter em mente a ideia de associação e ligação, como um grande X, através da ausência de afirmação causal. É impossível. Eles não podem fazer afirmação causal. São estudos observacionais.